Eu quero ler a palavra de Deus com você. E eu tenho certeza que hoje vai ser uma noite de renovação da fé. Uma noite onde Deus vai iniciar um grande milagre na sua vida. Eu convido você, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Abre lá comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 1. Eu vou aí guiando vocês, nós vamos ler vários versos aqui, que eu quero que você entenda algo que a Bíblia aqui nos ensina e que é uma realidade para a nossa vida hoje. Nós declaramos todo final de culto que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, igreja? Glória a Jesus. Então, Mateus capítulo 9, verso 1 em diante. O título aqui na minha Bíblia, na NVI, diz: Jesus cura um paralítico. Jesus cura um paralítico. Você já se imaginou se você fosse um paralítico? Você já teve empatia de se colocar no lugar de outra pessoa que vive uma situação dessa? Que contexto, que cenário, hein? Imagine o cenário. Aquela pessoa que está ali no chão constantemente, ela pode ter vontade de ir numa praça, não consegue ir sozinha, né? Naquela época não tinha cadeira de roda. Se ela quisesse ir visitar alguém, ela não conseguia. Se ela quisesse ir na igreja, ela não conseguia. Ela dependia sempre de alguém. Imagine o cenário. Olha lá, verso 1. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram um paralítico, deitado em sua maca. Olha só, era um homem paralítico que tinha maca, que ele ficava, o costume dele de ficar deitado. Olha o cenário, olha a situação, igreja. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Ó Jesus poderoso. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera autoridade aos homens. Imagina o cenário: um homem que só ficava deitado, que tinha vontade de andar. Como eu e você, a gente não tem vontade? Eu imagino que muitos estão com vontade de ir no shopping, no cinema, no McDonald's, de ir na rua, de visitar alguém, não é? Então imagina esse homem, ele tinha vontade, mas não conseguia. E de repente Jesus atravessou um mar, chega lá na cidade dele, e ali ele vê um paralítico. E ele chega para o paralítico e ele fala... Ele viu uma ação de fé, lógico, ele viu amigos com fé que trouxeram ele. E ele fala para o paralítico: eu perdoo os seus pecados. E ali os religiosos ficaram tudo alvoroçados. E Jesus fala: o que é mais fácil para mim, perdoar ou falar para levantar? E ali Jesus fala: ó, para vocês verem que quem está fazendo aqui é o Filho de Deus, e que ele tem poder. Além de eu já ter perdoado, ele falou para o paralítico: levanta, toma tua cama e anda. A Bíblia diz que imediatamente ele se levantou e foi para sua casa. O que o Senhor quer ministrar hoje na minha e na tua vida? Que independente do cenário, que independente da circunstância, que independente do problema, Jesus faz milagre. Não importa o cenário da tua vida, não importa o problema que você está vivendo, não importa o caos que está neste mundo, Jesus, ele realiza milagres. Ele atravessou um mar de barco, e lá onde ele chegou, ele realizou um milagre e mudou o contexto de vida de um homem. Aleluia! Olha, veja bem, onde há um cenário desfavorável, é o local onde Jesus vai fazer milagres, para que não haja glória nenhuma para o homem. Esse é o nosso Jesus. Vai lá no verso de número 18. Mateus capítulo 9, verso 18. No mesmo capítulo da Bíblia aí, hein? O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Está o título aqui na NVI. Verso 18. Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou. Ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Que cenário terrível!
Imagina um pai chegando lá e falando: a minha filha acabou de morrer. Olha o cenário. Vem e impõe a mão sobre ela e ela viverá. Verso 19. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Imagine o cenário: um pai com um filho morto. Imagine o cenário: uma mulher que por 12 anos perdia sangue. Irmãos, terrível. O cenário era desfavorável, o cenário era terrível, mas aonde há Jesus, aonde tem Jesus, aonde tem uma pessoa buscando Jesus com fé, pode sentir o cheiro do milagre, meu irmão, pode sentir o cheiro do milagre, minha irmã. Em nome de Jesus, você consegue sentir? Eu consigo sentir uma atmosfera de milagre, eu consigo sentir que Deus tem algo grande para fazer no meio do povo dele, no meio daqueles que têm fé. Se você é aquele que tem fé, se você é aquele que tem buscado a Deus, eu quero dizer, não importa se o cenário está desfavorável, Ele vai fazer milagre na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus eu quero profetizar: portas de emprego serão abertas. Não importa que o mundo está nesta quarentena, que o mundo está vivendo esta pandemia, que o Brasil está vivendo estas questões, eu acredito no Deus que onde há um cenário desfavorável, Ele faz milagre, em nome de Jesus. Você crê nisso? Coloca um amém aí, escreve um amém aí, em nome de Jesus. Coloca um amém aí se você crê. Coloca um amém aí se você crê. Não importa se o cenário é desfavorável, o Jesus que faz milagre, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continuando no texto, verso 20, Mateus 9, 20. Nisso uma mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Você está reservando esse tempo para buscar Deus? Você está nesse culto de oração aqui online? Então, em nome de Jesus, eu quero declarar que é como se estivesse tocando em Jesus, e de Jesus vai sair poder, vai fazer um milagre no cenário da tua vida, na história da tua vida, nos teus sentimentos. Como as pessoas estão sofrendo da vida sentimental e emocional, meus irmãos. Às vezes o problema não é nem espiritual, às vezes o problema não é financeiro, às vezes o problema não é saúde, às vezes o problema é a própria pessoa. Ela entra em crise, ela perde a identidade. Às vezes você está num cenário terrível aí, você que está me ouvindo, você que está aí na tua casa. Você está numa crise ministerial, numa crise sua de identidade terrível. O cenário está horrível, você não vê esperança, você não tem fé, você não tem ânimo. Mas eu declaro na tua vida, hoje tem milagre de Jesus na tua vida. Hoje Jesus vai realizar grandes coisas em nome de Jesus. Verso de número 22. Voltando Jesus, a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé te curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, e ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou por toda aquela região. Sabe o que vai acontecer na tua vida? O testemunho daquilo que Jesus vai fazer vai espalhar na tua vizinhança, na tua parentela, na igreja, nessa cidade, nesse estado, nesse país. Esse é o Jesus que faz milagre. Ele faz milagre e a notícia corre, o testemunho acontece. Não importa se o cenário é desfavorável, Jesus continua realizando milagre. Jesus continua realizando o impossível. Creia, meu irmão, busque fé em Jesus, busque o teu milagre, busque a tua bênção. Mas pastor, eu não consigo sair de casa. Mas pastor, eu estou em casa, eu estou com a minha máscara aqui, ó. A gente tem que fazer a nossa parte, sim, meus irmãos. Colocar nossa máscara, álcool em gel, não estar em lugar aglomerado, não sair de casa aí se não for necessário. Mas eu tenho certeza que mesmo aí na tua casa, se você buscar esse Jesus, Ele vai fazer milagres, em nome de Jesus. Vamos continuar o texto aqui? Mateus, capítulo 9, agora o verso 27. Olha, a gente falou da cura de um paralítico.
A gente falou que Jesus ressuscitou uma filha que tinha morrido e uma mulher que por 12 anos sofreu, perdendo sangue, vivendo isolada da sociedade. Que terrível! Quanto cenário desfavorável! E não importa aqui qual que foi o cenário, se foi um paralítico numa maca, que não podia ir para lugar nenhum, se é uma filha que morreu, ou se era uma mulher que por 12 anos sofria muito, não importava o cenário, o Jesus que faz milagre, Ele operou na vida dessas pessoas, vai operar na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, deixa essa palavra encher o teu coração de fé, deixa essa palavra te levantar, deixa essa palavra colocar uma vitamina na tua oração, para você buscar Deus mesmo com ousadia, com graça, crendo em nome de Jesus. Mateus capítulo 9, verso 27, eu vou repetir, o cenário era desfavorável para um paralítico, o cenário era desfavorável porque uma filha havia morrido. O cenário era desfavorável porque uma mulher por 12 anos sofria. E agora vamos ver outra questão, outro cenário aqui. Outro contexto de vida das pessoas. Verso 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram. E ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele tocou nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Olha o cenário, 2 cegos. Olha o cenário, um endemoniado que não podia falar. Quantos cenários nós vemos aqui? Não importa qual foi o cenário. Se foi o cenário de um paralítico, se foi o cenário de uma filha que morreu, se foi o cenário de uma mulher que sofria por 12 anos, se foi o cenário de 2 cegos, se foi o cenário do endemoniado que era mudo e surdo, não importava o contexto de vida, o sofrimento, o problema, a dificuldade, todos aqueles que buscaram Deus de milagre, receberam milagre, todos aqueles que buscaram com fé, saíram com o sobrenatural. Meu irmão, sente o cheiro do milagre aí, sente a bênção de Deus aí na tua vida, tem uma unção de Deus hoje em cada casa. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta igreja, eu sinto o poder de Deus aqui nesta igreja, em nome de Jesus, que a presença de Deus visite a tua casa, em nome de Jesus. Se levanta aí no teu lugar, levanta, começa a buscar o teu milagre, vamos ter um tempo agora de oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus do milagre, Deus do impossível. Nós lemos aqui na tua palavra, nós recebemos aqui uma palavra de vários contextos de vida, de vários cenários, de vários problemas, de várias dificuldades terríveis, e todos receberam milagres, todos receberam uma intervenção de Deus. Eu quero te clamar agora, Senhor, olha cada cenário, olha cada questão de cada vida que está neste culto, cada vida que ouviu esta palavra, em nome de Jesus eu quero te pedir, Deus de milagre, visita agora, muda essa história, muda este cenário, muda, Senhor, esta questão, e onde havia derrota haja vitória, onde havia morte haja vida, onde havia enfermidade haja saúde, onde havia desânimo haja fé, onde havia tristeza haja óleo da alegria, em nome de Jesus. Onde havia desânimo haja ânimo, em nome de Jesus. Onde havia medo haja espírito de ousadia, de coragem, de determinação. Eu declaro agora em cada casa, em cada lar, sobre cada família, sobre cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada ancião, em nome de Jesus, sejam agora tocados por uma unção, com um poder, com uma graça de milagres. Eu profetizo na tua vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. I got a song.
just